Bom, gente, quando eu assisti o vídeo, eu consegui pensar em várias coisas do meu dia a dia enquanto Sereste, enquanto saúde do trabalhador. O primeiro ponto que eu quero colocar é a questão do trabalho em equipe e o trabalho articulando vários setores, né, do processo, né? No caso, as vigilâncias, o Ministério Público e outras instâncias mais. Hoje nós temos a vigilância em saúde, que engloba todas as vigilâncias. E dentro dela nós temos, hoje em Minas, a referência técnica em saúde do trabalhador. Cada município tem essa referência. Hoje a gente tem ali, como é que é o seu nome? O Orlando, que é referência de São João del Rei. Lá em Barbacena a gente tem o Roberto, tem a menina também de Piedade, o que já ajuda um pouco nesse... Tem mais gente? Desculpa se eu não falei. Tem mais referência técnica aqui? Município? Você é de onde? Barroso. Barroso. Você também? Eu também é. De onde que você é? Barroso. Ah, tá. Referência em saúde do trabalhador é quem? Os três? Não, só nós dois. Ai, que legal. Então, o que a gente pode ver nisso aí? A gente já tem uma pessoa em específico para a saúde do trabalhador, que antes nós não tínhamos. E muitas vezes as questões do trabalho passam desapercebidas, né? As pessoas não reparam isso. E aí hoje a gente já tem onde procurar. Já tem a pessoa que pode articular com as outras instâncias essas vigilâncias em ambiente, processo de trabalho, investigação de trabalho, e meios para que a gente consiga melhorar a questão do trabalho, seja ele onde estiver, né? Então, hoje a gente já tem, dentro dos meios de saúde, uma pessoa que pode se responsabilizar, né? A quem pode responder por esse tipo de atividade. Ali a gente tinha a vigilância sanitária, né? Lá em Barbacena, quando eu vou fazer investigação de ambiente e processo de trabalho, a gente vai com a vigilância sanitária, né? Inclusive, a nossa referência lá é da vigilância sanitária também. Nessa semana, foi segunda-feira, lá em Barbacena, a gente vai construir, a prefeitura, um canil municipal. E o local escolhido até segunda-feira era o antigo lixão da cidade. Porque lá já tinha um monte de lugar que já era separado, arrumadinho, que daria para colocar o cachorro, e tinha até um lugar que já daria para fazer um projeto maior, que era um hospital veterinário. Porém, o lugar fica num local onde ainda tem o despejo de lixo e num antigo aterro, onde que hoje é um aterro, que talvez não seja preparado, né, para ser um aterro sanitário, e que iria colocar os trabalhadores sim em risco, assim, a presença de urubu, o odor fétido em toda a extensão, né, e ainda tem trabalhadores lá, porque hoje o lixo ainda é colocado lá para ir para um outro lugar onde faz o aterro do lixo, e seria lá, né, o lugar onde que antes tinha o despejo de material tóxico, um lugar onde a gente chegou e tinha resto de produtos de hemodiálise, né? Então, assim, o trabalho tem que ser bem isso, ver o que tem lá. Isso vai prejudicar a saúde do trabalhador? Tá certo. Hoje a gente tem um ônibus bacana, a gente tem um refeitório bacana, eles têm acompanhamento médico, mas será que a extensão do processo está correta? Né? Eu vejo muito nessa questão de construção civil, a questão dessas construções em Minha Casa Minha Vida. Lá em Barbacena, perto da casa da minha avó, construíram assim 30 prédios. Eu não sei exatamente a quantidade. Mas no começo aí tinha as casinhas onde os trabalhadores ficavam. Eram casinhas de madeira, tudo enfileiradinho assim, e eles ficavam lá, de dia, de noite, de manhã. Eles viveram lá. Será que aquele lugar tinha condições realmente de receber esses trabalhadores? Né? Então, eu acho que o papel da saúde, da vigilância em saúde, hoje da referência técnica em saúde, do Sereste, é justamente isso. Estar atento a esses processos, aos ambientes de trabalho, para que a gente consiga traçar esse perfil. O que está acontecendo? Igual ali a gente viu que eles já tinham condição, eu espero que um dia
bem perto, eu falei com o Luiz que a gente já está tentando adquirir os materiais, que a gente consiga no Sereste de Barbacena ter pessoal, né, e condições técnicas para a gente fazer esse tipo de trabalho, porque esse é o nosso trabalho, né, e a gente vem se preparando, especializando para isso. Eu acredito que aqui em São João a Heloísa também vem tentando isso, né, Luísa? Chegar nesse ponto, porque se a gente não estudar, a gente não vai conseguir. Eu lembro que a Heloísa apresentou um trabalho aqui, feito com atenção básica, onde eles conseguiram chegar a uma máquina que estava causando acidentes de trabalho em vários trabalhadores, né? E isso foi um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação de processo e ambiente de trabalho, de inspeção. Lá em Barbacena a gente está passando por um caso onde tem um restaurante, e esse restaurante deve ter cerca de 20 funcionários, se tiver isso, e nós recebemos 6 profissionais de lá com problema de distúrbio osteomuscular e pressão alta, de um mesmo local. E quando a gente vai entrevistar esses pacientes, eles relatam que eles têm trabalhado sem horário de descanso, que eles chegam para trabalhar 8 horas da manhã e saem a hora que for. A hora que o patrão mandar é a hora que eles vão embora. Então a gente está planejando já junto com a vigilância a investigação e a inspeção nesse local, nesse restaurante. Não que eles não tenham meios de trabalho, meios bons de trabalho, mas alguma coisa está acontecendo lá que não é bacana. É certo colocar um trabalhador para chegar às 8 horas da manhã e sair 8 horas da noite sem horário de descanso? Qual que é a pressão que esse trabalhador está recebendo? Entendeu? O que está passando pela cabeça dele? Qual que é o sentimento que ele está tendo? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é isso. A articulação entre as diversas instituições para que a gente consiga fazer verdadeiramente uma inspeção em ambiente e processo de trabalho e consiga traçar as vertentes de cada trabalho para que a gente veja por que o trabalhador está adoecendo por causa daquele trabalho, né? Porque o trabalhador adoece pelo trabalho. A gente sabe que muitas vezes ele chegou sem nada, a maioria das vezes, e sai com algum agravo de saúde, igual a Rosângela estava falando. Por que será que os trabalhadores da Polícia Civil têm síndrome do pânico? Né? Por que será que os trabalhadores rurais têm problema de dermatite? Será que eu fui lá e escolhi todo mundo que tinha alergia e coloquei lá? Né? A gente sabe que não é isso. Outro ponto que eu queria colocar, eu pedi para vocês quando a gente começou, para a gente pensar nas outras profissões. Hoje, assim, a gente vê trabalho por produção, pelo menos onde a gente está, eu não consigo ver muito isso. A não ser a gente ter uma empresa lá que as pessoas fazem lacinho, as mulheres levam para casa e é um trabalho por produção. Mas eu consigo enxergar para uma outra vertente. Na área da saúde, a questão da enfermagem, da medicina. A gente tem os plantões de 12 por 36, não é isso? O trabalhador trabalha 12 horas e descansa 36 horas. A coisa mais difícil que você tem hoje de ver é um trabalhador que trabalha 12 horas e descansa as 36, que lhe foi proposta, não é? A gente tem um trabalhador que sai do plantão, vai para o outro e vai para o outro. Porque eu tenho essa vivência onde eu trabalho. Eu tenho um técnico de enfermagem na minha equipe que trabalha em 3 hospitais diferentes. Entendeu? Então, assim, será que isso também não é uma forma de trabalho por produção? Porque se ele não trabalhar aquele tanto, ele não vai receber o tanto que ele precisa? A gente tem a questão dos técnicos de raio-x, que tem lá que eles podem trabalhar 24 horas semanais, daria cerca de 4 horas por dia se a gente for contar o sábado. Eles trabalham 4 horas sim, 4 horas no hospital aqui, 4 horas no hospital lá e 4 horas no outro. E a exposição à radiação que eles têm aí? Então a gente não tem a questão do trabalho e produção somente quando o trabalhador está lá com o podão cortando a cana. A gente tem também os trabalhadores da agricultura familiar, que eu vejo muito lá na nossa região. Eles acordam 4 horas da manhã e termina 7, 8 horas, a hora que chega em casa. Por quê? Além deles terem que trabalhar, eles trabalham para eles, e quanto mais eles conseguirem produzir, mais eles vão receber. Eles não estão ligados à produção de um patrão que vai pagar aquele salário para eles, mas eles estão ligados ao dinheiro que eles precisam para sobreviver. Então a gente tem as empresas. Eu acho que a Heloísa quer falar alguma coisa aqui. Agora, eu estou comentando, tem
aparentemente, se você fala que vai lá, isso já aconteceu comigo, não vou citar nomes, que não tem lugar. Ah, não, espera que a gente vai marcar. Aí você liga o técnico de segurança do trabalho, aí ele marca o horário, o dia, que você vai poder entrar nessa empresa. Aí quando você conversa com o trabalhador fora, o tempo todo tem a cobrança da produção do lado. Entendeu? Então assim, é o tempo todo. E a maioria desses trabalhadores mais desconhecidos. E essa empresa, ela é localizada em um município, mas ela tem colocado serviço em outros municípios. Então a coisa está assim, se espalhando aqui pela região. Pelo dia onde eu estava falando isso com as referências, que a gente tem que ficar atento aonde que essa empresa está entrando, porque é complicado. Outra coisa que eu penso também é a questão das altas temperaturas, né? Que a gente viu muito bem ali. Eu não tenho vivência disso, mas a gente, né, já viu algumas coisas. Esses trabalhadores de metalurgia, de siderurgia, que trabalham nesses lugares que tem esses fornos, essas coisas. Será que eles param os tempos necessários para fazer? Porque eu não sei quantificar a temperatura em tempo, quanto que tem que parar. Mas eu sei que isso é necessário. Será que tem esses intervalos? Esse tempo de descanso para que ele se recupere existe? Entendeu? Então, assim, a gente viu o corte da cana, mas tem muita coisa que é um campo aqui de cana que a gente está com o podão na mão e não sabe, né? Eu tenho um exemplo de uma funcionária que trabalha comigo lá no CTI e ela trabalha toda noite. Toda noite do mês ela trabalha. E ela ficou afastada por um problema de coluna. Aí, quando ela voltou, eu falei, ô fulano, mas o que está acontecendo? Ah, Ana Paula, eu não consigo pisar no chão. Quando a mulher falou ali, eu lembrei exatamente dela falando, eu não consigo pisar no chão, o meu corpo inteiro dói. Ela toma todos os anti-inflamatórios que vocês puderem imaginar, todos os psicotrópicos que vocês puderem imaginar, e ela tá lá, todo dia, ela trabalha toda noite. Mas aí tem aquela outra parte também. Eu marquei para ela 5 consultas lá no Sereste. Ela não foi nenhuma. Entendeu? Então, assim, a gente tem o lado de que o trabalho desgasta, mas tem um lado que o trabalhador também, às vezes, por medo, né, do que vai acontecer, não procura e não pensa na saúde. E essa pessoa que eu estou falando, ela foi diagnosticada com fibromialgia, que a gente sabe que está diretamente ligada a quadros de depressão, né? E o que está acontecendo com esses trabalhadores? Eu vejo lá no hospital, no lugar onde eu trabalho, eu acho que só eu e mais 2 enfermeiras que não tomamos Rivotril. Entendeu? Por que será que quando eu chego para trocar de... Eu trabalho à noite. Eu chego para trocar de plantão, aí a gente tem um lugar lá de conforto. Aí as meninas estão deitadas lá na cama e viram para mim e falam assim, ai, agora eu vou chegar em casa, vou tomar meu Rivotril e vou dormir. E assim, desse jeito que eu tô falando com vocês. Feliz da vida. Aí quando aparece um médico que não quer dar a receita, ele é ruim. Ou senão, um fala que não vai dar e o outro fala que vai dar. Aí a pessoa chega e fala, nossa senhora, mas é tão diferente esses médicos, né? Um fala que a gente não tem que tomar, o outro vai lá, toma tudo que você quiser. Entendeu? Eu tenho um exemplo de um médico que chegou lá, você tem um médico novo, que ele está fazendo o desmame do Rivotril das meninas. E ele, não, vamos tentar mudar essa medicação, porque elas não vão conseguir largar tudo de uma vez. Mas aí ele está tentando mudar o lado da medicação. Mudar para uma outra, que seja mais fraca, para ver se elas conseguem largar. Mas elas já estão tão, assim, presas àquilo que elas não precisam tomar, mas elas precisam ter. Às vezes não tomam, mas elas sabem que tem. Não, qualquer coisa eu vou ali e tomo um Rivotril. Entendeu? Então tem todo esse lado da pressão. Eu trabalho em 3 empregos, como é que eu vou dar conta se eu não tomar alguma coisa? Tem também o lado da construção civil. Onde ontem mesmo eu estava subindo, na minha casa tem um morro e estava tendo uma construção. Aí estava eu e meu irmão. E a gente estava falando que a gente quer fazer um muro lá na minha casa, a gente estava pensando num pedreiro. Aí passando na frente da casa de um pedreiro que bebe muito. Aí o meu irmão virou para mim e falou assim, Ana Paula, pedreiro, quando não bebe é rico. Meu irmão falou bem assim comigo, pedreiro quando não bebe é rico. Será por que ele pensou nisso?
A pessoa que mora lá perto da minha casa, ele tinha, a rua inteira era da esposa dele, de casa de aluguel. Ela morreu, ele já vendeu quase todas. E ele trabalha todo dia. Ele trabalha todo dia, mas ele também bebe todos os dias. Será que a gente pode ligar a questão do trabalho braçal à questão da bebida? Eu acredito que sim. Eu acredito que esses trabalhadores eles têm um sofrimento interno muito grande, porque apesar de ser um trabalho digno e valorizado, tem uma certa como é que eu vou falar? Um certo preconceito da população, talvez porque a pessoa trabalhe, fique sujo, né? Não é um trabalho indigno, mas isso. Mas ela é uma profissão desprestigiada socialmente, entendeu? E o que acontece? Eu assisti um outro vídeo que também falava de nós assistimos, né? Aquele que a Vera levou no outro fórum, onde quando as pessoas perguntavam assim para os trabalhadores qual que é o seu sonho, aí um virava e falava assim, meu sonho é ter uma moto. Ao outro, meu sonho é ter uma bicicleta. Eram sonhos assim pequenos, coisas que pra gente é nada, mas que pra eles eram muito grandes. Só que chegou num trabalhador que virou e falou assim, eu não tenho mais sonho. Será que se a gente for igual, se eu chegar em Barbacena, for para a zona rural e perguntar para um trabalhador qual que é o sonho dele, será que ele não vai responder para mim que ele também não tem mais nenhum sonho? Eu acredito que eu vou achar essa resposta em muitos lugares. E ao mesmo tempo que a gente vai aí nesses campos aí de construção, aí, essas coisas dessas empresas grandes, eu acredito que a gente também vai achar isso. E a gente vai achar trabalhador bêbado, a gente vai achar trabalhador doente que não quer ir no hospital, porque não pode, porque se ele for lá se tratar e ficar de atestado, ele vai ser mandado embora. Né? Ainda mais que é contrato. Né? Porque quando a gente trabalha de contrato, igual eu trabalho, amanhã eu vou chegar lá, não sei se ainda vou estar trabalhando. E ainda tem essa pressão ainda, de não saber se você vai ter emprego amanhã. Então, assim, eu acho que o vídeo era do cortador de cana, sim. Mas eu acho que a gente tem cortador de cana em cada cantinho que a gente tem aqui nos nossos, pelo menos na minha microárea, lá onde eu trabalho, na minha microrregião, a gente tem cortador de cana em todos os lugares. A gente tem cortador de cana agente comunitário de saúde, que trabalha todo dia no sol e não tem protetor solar, né? A gente tem cortador de cama que trabalha na siderurgia, com aqueles fornos lá super aquecido e que ele está lá e não tem horário de descanso. Lá no restaurante, que ao mesmo tempo ele está com a panela quente e pesada, ele está com a panela lá dentro da água gelada. E a gente sabe que isso tudo é propenso para agravos relacionados ao trabalho, né, a LERDOR. A gente sabe da pressão que eles sofrem para trabalhar. Da remuneração que é pequena, igual a gente tem no caso da saúde, que a gente tem que trabalhar em 3, 4 empregos e ainda fazer alguma coisa em casa para o dinheiro dar, para a gente, né, ter uma coisa melhor. Então, eu acho que a gente está com o podão na mão todos os dias. E a gente tem que saber avaliar isso. Tá? Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Agora, então, gente, vamos fazer um intervalinho. Tem um coffee breakzinho ali pra gente. E